Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, então, para fazer uma conversa final sobre a nossa disciplina, né? Falamos nessas 3 unidades sobre as competências socioemocionais e as implicações relacionadas na aprendizagem. O porquê que as competências socioemocionais são importantes para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento cognitivo de crianças, adultos, de nós mesmos, né? Durante a nossa aprendizagem. Então, é muito importante vocês se atentarem a duas questões. Os tópicos que nós iremos tratar aqui, eles são tópicos gerais do que foi tratado na nossa disciplina. Em cada uma das unidades, vocês têm uma riqueza de aprofundamento de material muito importante, com sugestões de livros, de vídeos, que vão fazer com que vocês façam esse link justamente dos conhecimentos da disciplina com a realidade. Vocês vão conseguir visualizar muitas coisas por meio desses complementos, certo? Então, nós vamos fazer aqui uma retomada, uma finalização, né? Para que vocês possam aprofundar daí cada vez mais e buscar o material diante de qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Então, quando nós falamos em competências socioemocionais e as implicações relacionadas à aprendizagem, nós pensamos inicialmente em 3 grandes eixos. Nós pensamos inicialmente na unidade 1, no desenvolvimento socioemocional no ambiente escolar. Na segunda unidade, nós falamos sobre ansiedade, autoestima, atitude de motivação nesse ambiente escolar e o que isso tem a ver na relação com a aprendizagem. E a estabilidade emocional, que é tão buscada por todas e por todos, né? E que pode ser cultivada desde a infância, né? Para que essa competência socioemocional realmente se desenvolva em cada um de nós. Quando nós falamos sobre desenvolvimento socioemocional no ambiente escolar, nós tratamos do conceito de inteligência emocional e de inteligência socioemocional, ou seja, 3 tópicos, 3 tipos de inteligência que nos faz compreender melhor o ser humano no seu desenvolvimento pessoal e o que esse desenvolvimento, o que esse tipo de desenvolvimento de inteligência me faz ter benefícios com relação à minha aprendizagem, certo? Quando nós falamos sobre ansiedade, autoestima, automaticamente nós fomos para um caminho de entender que a autoaceitação, a autoconfiança, a autoestima e essas habilidades sociais todas que são inseridas no ambiente escolar, são desenvolvidas no ambiente escolar, elas levam a criança, o jovem ou o adolescente a ter mais motivação. Se ele se autoaceita, se ele é autoconfiante, se ele desenvolveu essa inteligência socioemocional de acordo com todas as fundamentações e dicas que estão ali no material, né? O que vai acontecer? O fator motivacional dele vai ser ampliado. Se o fator motivação ele é ampliado, automaticamente a aprendizagem acontece de uma forma mais tranquila, mais efetiva, né? Você precisa estar motivado para realizar qualquer tipo de função. Eu quero muito aquilo, eu quero muito aprender, eu quero muito entender, né? E quando nós tratamos de estabilidade emocional, nós tentamos entender um pouquinho mais ali na unidade 3 o como que eu lido com essas emoções, como eu tolero as frustrações, como eu conheço a mim e ao outro. A questão da tolerância à frustração é muito interessante, nós tratamos um pouco ali da parte da educação infantil, principalmente, né? Porque quando a criança ela começa a se autoconhecer e ela aprende a compartilhar brinquedos ali, às vezes as coisas não saírem exatamente do jeito que ela quer, ela começa a lidar com a frustração. Então, o papel do professor para desenvolver toda essa parte dessa inteligência emocional, ela inicia desde muito cedo. Inicialmente no ambiente familiar e, consequentemente, no ambiente escolar, onde o professor e toda a equipe ali é responsável por trazer essa socialização e fazer com que a criança se conheça e conheça o outro e se desenvolva, certo? Nós falamos de emoção, falamos de desenvolvimento emocional, socioemocional, autoaceitação, confiança, para tudo isso converger nas implicações do ambiente escolar, certo? Por que é importante eu cuidar dessa parte emocional, cuidar do meu desenvolvimento, de como eu lido com o mundo, para eu aprender melhor? A partir do momento que eu tenho essas questões desenvolvidas e estimuladas, eu vou ter mais segurança para aprender, segurança de que eu sou capaz, segurança de que eu consigo realizar determinadas atividades, aprender determinadas coisas novas, no caso, né? A socialização é uma questão que vai para a vida,
A criança que é feliz socialmente dentro da escola, ela tem mais facilidade de trabalhos em grupo, ela tem mais facilidade de interagir, ela está bem emocionalmente, a aprendizagem também vai ser acolhida de uma forma mais positiva, né? O reconhecimento da sua melhor forma de aprender. Nós sabemos que cada um de nós aqui possui uma forma diferente de aprender. Alguns lendo, outros ouvindo, outros escrevendo, né? Outros ensinando. E a partir do momento que eu me conheço e que eu conheço essas diferentes formas por meio até da socialização com os meus colegas, é claro que eu vou aprender melhor. Eu sei que eu posso estar trabalhando em equipe, eu posso estar realizando coisas com o grupo, mas a minha forma de aprender ali no meu individual, eu sei como funciona. Também faz parte de um autoconhecimento, né? E é algo que nós buscamos tão profundamente com os nossos alunos. E principalmente um fator bem importante, que é a relação do conhecimento e a aplicabilidade no mundo, né? Se você parar para pensar assim, vamos retomar de novo. O aluno está bem emocionalmente, ele conhece sobre o seu próprio desenvolvimento, ele reconhece as suas habilidades, ele tem uma aceitação bacana com o outro, ele vai começar a ver tudo aquilo que ele aprende na escola, esse conhecimento vai estar tão atrelado a todas essas questões, que a própria visualização dele, de onde ele aplica esse conteúdo, vai estar mais tranquila, mais clara, né? E ele vai ter a segurança de aplicar esses conhecimentos, de fazer essas conexões com o aprender e conseguir ampliar cada vez mais. É isso que a gente quer dos nossos alunos, né? Que eles tenham um desenvolvimento emocional bom, um cognitivo bom, mas que isso não fique só nesses dois eixos, que eles consigam aplicar, que eles consigam ir além, que eles consigam ter a curiosidade pedagógica de ir atrás de outras questões e se aprofundar, certo? Por isso que o nosso mapa ele se converge num caminho indissociável. O que é esse caminho indissociável e a mensagem principal que a nossa disciplina deixa? A cognição e a emoção caminham juntas. Desde muito cedo, a criança que não tem vínculo com a escola, que não tem vínculo com o professor, que não se sente acolhida, ela não consegue se sentir confortável para aprender, tratando de crianças pequenas. Se o professor tem essa preocupação toda com esse desenvolvimento socioemocional, se o aluno se sente afetado positivamente, a gente fala tanto em afeto, né? O afeto é o ato de afetar. Você afeta positivamente aquele aluno a partir do momento que você mostra que você está preocupado, como ele interage com a turma, se ele está confortável com essa forma de aprender, se ele entendeu o que é para ser feito, ajuda a resolver um conflito no momento de dificuldade. Então, essa doação do professor emocional, no sentido de fortalecer esse aluno, vai refletir com certeza na aprendizagem. E é essa sensibilidade que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, né? E que vocês pudessem ter esse olhar diferenciado para cada uma das pessoas que vocês forem influenciar durante a vida, nas suas aulas ou nos seus trabalhos que vocês possam vir a realizar com pessoas, né? Lidar com pessoas é muito bom justamente por isso. Cada um aqui dentro desse mapa, dessa complexidade toda aqui, age, pensa e executa de maneiras diferentes, ok? Então, eu desejo para vocês bons estudos, desejo que vocês aprofundem cada vez mais nesse tema, que é muito importante, e muito sucesso sempre na profissão.